Meus amigos, Murilo não é mais jogador do Corinthians. Eu não estou suportando mais. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre a venda do Murilo. A notícia que já vem desde sexta-feira sendo comentada, sendo noticiada. E eu não fiz o vídeo antes porque eu não entendia, cara. Não fazia sentido na minha cabeça isso. Mas hoje eu vou comentar pra vocês. Só que eu quero pedir pra vocês, se você não é novo no canal, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo. Se você é inscrito, compartilhe o vídeo aqui para que mais pessoas possam se inscrever aqui no canal e possamos chegar à marca de 50 mil inscritos aqui neste canal. Bom, galera, antes de começarmos a falar do assunto, quero mandar um abraço aqui para 3 inscritos aqui no canal. O Padre César Medeiros, de Osasco, cara. Até pode assistir esse canal, meu amigo. O Gabriel Kulek e pro Alan Christian de Barra do Corda, Maranhão. Bom, galera, o Murilo foi vendido para o Nottingham Forest, time onde jogava o Scarpa, joga o Danilo e agora tem o Murilo, que provavelmente fará dupla com um ex-jogador do Corinthians, né? O Felipe. Lembram do Felipe? O Felipe tá lá no Nottingham também. E agora o Corinthians praticamente já oficializou essa venda hoje. O próprio Corinthians já divulgou, falando que o Murilo viajou para lá, para Inglaterra, para fechar essa negociação, né? Fazendo os exames. Se for aprovado nos exames, já fecha a contratação do Murilo. Bem, o Corinthians não contará nesta viagem, a partir deste momento, com o zagueiro Murilo. Como informamos através de nota oficial, o jogador já se despediu dos seus companheiros e foi liberado pela diretoria para viajar à Inglaterra e realizar exames médicos no Nottingham Forest. Depois desses exames médicos, se tudo der certo e os últimos trâmites forem concluídos, vamos anunciar então a venda oficial do Murilo ao clube inglês. Agradecemos demais o empenho deste jovem cria do terrão, que representou muito bem a camisa do Timão nesse tempo todo, nesses últimos meses, em que foi titular e uma peça muito importante do nosso sistema defensivo. Bom, vamos ler aqui a matéria do GE para vocês entenderem um pouco mais de como que foi essa negociação, que tá rolando desde sexta-feira. Eu não falei por conta que eu tava meio assim, cara, não faz sentido. Se o Corinthians receber uma proposta de 16 milhões de euros, agora tá para aceitar uma proposta de 13 milhões, não faz muito sentido, né? Eu fiquei meio confuso, falei, mano, isso aí só pode ser mentira, né? Não faz sentido quando eles vendeu o Murilo dessa forma. Porém, tornou realidade, né? Então vamos ver a notícia do GE aqui sobre a venda do Murilo. Bom, rapaziada, olha lá. Murilo viaja para assinar com o Nottingham Forest e desfalca o Corinthians na Sul-Americana. O zagueiro foi liberado pela diretoria para ir à Inglaterra selar acordo com o novo clube. Pra vocês verem, o Murilo não foi nem relacionado pro jogo de amanhã contra o Estudiantes. Uma perda inestimável já. Muitas pessoas já vêm falando no canal. Matheus, pelo amor de Deus, cara, o Corinthians não para de vender. Misericórdia, onde esse time vai parar? Não tenho mais perspectiva de nada nesse ano. Pois só vende jogadores. E é verdade, cara. O Corinthians vendeu o Roger Guedes, vendeu o Watson, agora vendeu o Murilo, vendeu o Pedro. Então, o Corinthians vem vendendo bastante jogadores e a reposição não está sendo feita da forma correta, né? Principalmente porque, assim, eu tenho uma informação que desde quando o Veríssimo veio para o Corinthians, ele já vinha sabendo, né, o Corinthians, que o Murilo seria vendido. E aí, cara, por isso que veio o Veríssimo. Porém, se você for analisar, cara, o Murilo tem futebol para jogar em times muito melhores que o Nottingham Forest. Eu penso a mesma coisa do Danilo também. O Danilo tem muito futebol para jogar em clubes muito maiores que o Nottingham Forest também. Não faz sentido o Murilo sair do Corinthians hoje e ir para o Nottingham Forest. É um time que tá lá brigando para não cair, quase caiu ano passado, por pouco assim que não caiu. Os brasileiros estão indo para lá, né, mano? As revelações aqui do Brasil estão indo para lá. O zagueiro foi liberado pelo Corinthians e viaja nessa segunda-feira para passar por exames médicos e assinar contrato com o Nottingham Forest da Inglaterra. Ele vira desfalque para o jogo contra os Estudiantes nesta terça-feira pela Comebol Sul-Americana. O clube inglês vai adquirir os 80% dos direitos econômicos do jogador por 13 milhões de euros, 68,6 milhões. O contrato prevê bônus de mais 3 milhões de euros, 15,8 milhões em caso de metas alcançadas. Bom, se você for analisar o seguinte, cara, o Murilo é um zagueiro e ele fez apenas 27 jogos pelo Corinthians. Em 27 jogos o cara foi vendido por 68 milhões de reais. É muito dinheiro para um zagueiro. Porém, se você for analisar o Murilo em si, você sabe que ele vale muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Eu já vim falando alguns vídeos atrás que o Murilo ele é muito importante pro time do Corinthians. Ele tem uma saída de bola muito boa, cara. É difícil você encontrar um zagueiro que tem um passe tão bom como o Murilo tem. É difícil você encontrar um zagueiro que desarma o tanto que o Murilo desarma. É muito difícil você encontrar um zagueiro que seja habilidoso também. Então, você viu que o Murilo tem um talento absurdo. Por 27 jogos, o cara já ser vendido por 68 milhões de reais é muita coisa. Porém, vocês sabem que o Murilo tem muito mais potencial para jogar num clube muito maior do que o Nottingham Forest e ser vendido por muito mais do que ele foi vendido realmente. Só para vocês terem noção, o
Palmeiras acabou de receber uma proposta pelo Gustavo Gomes de mais de 130 milhões de reais. E olha, o Gustavo Gomes tem mais de 30 anos. Ele vem sendo um dos melhores zagueiros há muito tempo aqui no Brasil. Porém, mesmo com a oferta milionária que foi feita lá pela Arábia, o Palmeiras provavelmente vai recusar a oferta, porque sabe que o Gustavo Gomes é muito importante pro restante da temporada. Já o Corinthians não. O Corinthians, ele prefere vender os jogadores, pagar essas dívidas que o Corinthians tem e depois pensa no futuro. E principalmente, assim, se você for analisar, o Corinthians nos últimos tempos perdeu o Duqueiroz, perdeu o Robert Renan, perdeu o Pedro, perdeu o Barleta, agora vendeu o Roger Guedes. Enfim, vários jogadores estão sendo vendidos do Corinthians e que poderiam valer muito mais do que realmente foram vendidos. Desportivamente, poderiam ajudar muito mais do que apenas financeiramente. Financeiramente, cara, se esses caras ganham um título, realmente eles poderiam virar jogadores com muito mais valor no mercado do que eles realmente são hoje. O Murilo é a prova disso. O Murilo tem apenas 19 anos, se eu não me engano, ou 20 anos. É um jogador que acabou de ser lançado pelo Corinthians. É um zagueiro que entrou na vaga do Robert Renan e foi lá pro Zenit na troca com o Yuri. E o Corinthians não ganhou nada nessa troca do Robert Renan, a não ser o Yuri, né? Perdeu um cara que é muito talentoso. Quem foi pra lá justamente pela fala do Duílio, já tinha a reposição que era o Murilo e o Caetano. E agora vende o Murilo e tem a reposição do Caetano apenas. Porém, trouxe o Veríssimo. Beleza, trouxeram o Veríssimo. Só que, se você for analisar, o Veríssimo é um zagueiro destro que vai acabar jogando com o Gil junto. O Gil provavelmente não vai sair ali do Corinthians. Para o desespero de muitos torcedores aí, o Gil não vai sair do Corinthians ali do time titular. Provavelmente ele continue junto com o Veríssimo. Mas o pior não é vender, é o momento que vende, é o valor que vende e o clube como é que fica nessa situação toda. Porque o Corinthians não pode mais contratar ninguém. Neste momento o Corinthians está impossibilitado de contratar jogadores que tenham um contrato, a não ser que encontrem um zagueiro aí que seja parado, a não ser que vão lá atrás do Sérgio Ramos e tragam o Sérgio Ramos pro lugar do Murilo. E aí façam uma loucura financeira, mas obviamente o Corinthians não vai fazer isso. Então, você perde um talento, você deixa de ganhar muito dinheiro, porque pelo que eu vi na negociação, o Corinthians fez o seguinte, ele tinha 80% dos direitos econômicos do Murilo, os outros 20 eram do Murilo. Só que o Corinthians, para negociar, o que ele fez? Ele abaixou o valor, né, para ser negociado, e o Murilo, ele cedeu os 20% dele pro Corinthians. E aí o Corinthians, na negociação futura, vai receber esses 20% que ainda tem no Murilo, fora o valor que ele também recebe como clube formador do Murilo. Mas você pensa no futuro agora. Corinthians conseguiu um dinheiro legal. Só que quem joga agora no lugar do Murilo? É a mesma coisa do Dudu no Palmeiras. O Dudu machucou e agora não tem quem substituir o Dudu. Isso era o que muitos torcedores palmeirenses vinham falando há muito tempo. Muitas pessoas enxergavam isso como choradeira. Ah, o time tá ganhando tudo e o torcedor tá reclamando. Olha agora o prejuízo que o Palmeiras tem. Não tem reposição agora pra colocar no lugar do Dudu. Infelizmente, o Dudu é um cara que não tem substituto hoje no Palmeiras. E aí, cara, é o complicado, porque o Palmeiras vai depender de jogadores da base pra jogarem agora numa competição muito importante que é a Libertadores. Vale a pena? Não vale a pena correr esse risco. A mesma coisa do Corinthians. O Corinthians agora joga a Sul-Americana e no domingo joga contra o Palmeiras, que é o maior rival. E vocês sabem, né, cara? Eu já vi muitos corintianos falando: nossa, vamos perder do Palmeiras, vamos perder feio do Palmeiras. Vai ser uma piada do Palmeiras em cima do Corinthians. Vocês vão ver, o Luxemburgo não é técnico pro Corinthians. Já pensaram? Eu acho que vocês já devem ter pensado, se o Corinthians perde na Sul-Americana e perde do Palmeiras, o quanto a diretoria do Corinthians seria mais cobrada ainda? Imagina só, cara. Imagina só o time do Corinthians perdendo na Sul-Americana e também perdendo no Brasileirão aí pro Palmeiras e correndo risco sério aí de poder brigar pela parte de baixo da tabela ali, brigando com Santos, Coritiba, Goiás. São clubes que, na minha opinião, tem um elenco muito pior do que o Corinthians. O Corinthians não merecia estar naquela posição. Porém, as escolhas e o planejamento deste ano todo refletem na situação que o Corinthians está vivendo hoje. A má administração do clube por muitos anos, não só nessa gestão do Duílio aí, principalmente porque assim, vocês vêm falando muito aqui do Duílio, falando que, cara, a culpa não é só dele, tem muita coisa errada atrás também, vem de longa data já esses erros no Corinthians, e assim chegou no Duílio. Porém, se você for analisar agora, o Duílio também está errando em vários aspectos, cedendo jogadores que são muito importantes pro clube hoje, ao invés de ficar com eles. Por exemplo, a Leila, ela teve a proposta do Gustavo Gomes. Poderia ter vendido o Gustavo Gomes, ganhado uma baita grana com o Palmeiras? Poderia ter vendido. Só que ela pensa no futuro. Ela já falou, não vamos vender jogador algum. E o Gustavo Gomes continua no Palmeiras da mesma forma. A vontade de jogador prevalece no Corinthians. Bom, rapaziada, deixe a opinião de vocês aí no comentário. Eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, foi uma venda, se você olhar os números, boa. Mas se você ver o talento do Murilo, muito ruim. Porque na minha opinião, o Murilo é jogador de seleção brasileira e será jogador de seleção brasileira logo, logo. Fiquem de olho nele, porque é um talento muito grande. Ele, Beraldo, o Murilo do Palmeiras, zagueiro também. Muitos zagueiros bons aí. E esse cara tem um talento muito grande. E olha, valia muito mais do que foi vendido. Deixa no comentário a sua opinião. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, é nóis.
e fui. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me